Deus mesmo nos consagra pela sua palavra, irmãos, e nesta hora nós vamos receber a mensagem desta noite, vamos orar antes disso, e nesta oração pastoral nós vamos interceder pela igreja, nação, famílias, enfermos, vamos suplicar a bênção de Deus também para que, ao abrirmos o teu santo livro, ouvindo, lendo e também recebendo a pregação da sua santa palavra, sejamos edificados e consolados por nosso Deus. Oremos. Senhor, nesta hora bendita, em que o Senhor mesmo nos preparou até aqui, suplicamos a tua bênção, pois nós precisamos muito dela. Suplicamos, Senhor, a tua bênção sobre nós, a tua santa visitação, as tuas santas consolações sobre o teu povo, sobre as famílias do teu povo, ó Senhor. É a tua igreja, é o povo que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o teu Filho amado, aquele com quem de quem o Senhor tem todo o prazer, de quem o Senhor não esconde coisa alguma, pois Ele mesmo nos diz que é um com o Pai. Senhor, abençoa as nossas casas, abençoa, Senhor Deus, os nossos relacionamentos, abençoa a vida de cada casal, ao lar de cada pai e filho. Visita, Senhor Deus, a nossa juventude e também aos nossos velhinhos. Abençoa ao Senhor as nossas crianças, pois em meio às provações, sofrimentos e lutas desta vida, fazei-nos lembrar, ó Senhor, que o teu povo sempre será ensinado por ti a caminhar pela fé, jamais pelo que vê. Assiste aos enfermos, restaurando-lhes, ó Senhor Deus, a saúde, consolando-os em meio às dores, às lutas que enfrentam diariamente. Assiste, Senhor Deus, aos que estão cansados, aflitos, aqueles que têm dúvidas de fé. Traz, Senhor Deus, salvação para a nossa casa, fazendo valer, Senhor, a tua promessa que não foi dada somente a nós, mas aos nossos filhos. Traz salvação, Senhor, também para os nossos filhos, confirmando, Senhor, a fé que prometeste também a eles e não somente a nós. Visita, Senhor Deus, a nossa nação, libertando-a da superstição, da idolatria, da corrupção, trazendo sobre a nossa terra verdadeira reforma e avivamento, despertando a igreja brasileira, dando destemor, fervor aos jovens pregadores e aos mais velhos, a sabedoria para ensiná-los e também firmá-los neste caminho da fé e da proclamação do teu santo evangelho. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja enquanto avança a sua obra missionária em nossa cidade, as nossas congregações, uma nova congregação que está surgindo no bairro Orlando Dantas. Abençoa o seu plantador, o seu pastor, estando com ele a sua casa e com todos os irmãos e os eleitos que o Senhor ainda enviará para lá. Abençoa, Senhor Deus, a tua obra também no Amazonas, na África, onde nós temos missionários. Ó Senhor, sustenta a tua obra, fazendo-a crescer e frutificar em todas as partes do planeta. E assim, Senhor Deus, estaremos nos preparando de forma correta para a volta de Cristo, enquanto fazemos o que Ele nos mandou, discípulos de todas as nações. Agora, Senhor, quando vamos receber a tua palavra, abençoa-nos e dá-nos o entendimento, a compreensão. Não permitas que enxerguemos o livro de Levítico como apenas um manual, cheios de leis e rituais, repleto de sangue e sacrifícios, mas como um precioso livro da tua palavra que nos ensina que o Senhor requer santidade
do adorador, que não há como o adorador se aproximar de ti sem sangue, sem a necessidade da expiação, que o Senhor também requer que o adorador te adore da forma como o Senhor deseja, requer, e como tudo isso aponta para o nosso perfeito e maravilhoso mediador, o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a graça de seguirmos estudando este bom livro, e nos dá, Senhor, a compreensão tão necessária para nele também encontrarmos o teu santo evangelho. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus agora no livro de Levítico, capítulo de número 6. Chegamos ao capítulo 6 de Levítico. Na mensagem anterior, nós iniciamos o capítulo, mas fomos até o versículo de número 7, precisamente. Hoje nós vamos prosseguir, Levítico 6, hoje a partir do versículo 8 até o versículo de número 13. O que vimos na última exposição de Levítico foi aquela transição, a oferta final descrita na primeira sessão de Levítico 1 ao capítulo 6, precisamente até o versículo de número 7. Então, uma passagem que começou no capítulo 5, como vimos, e terminou no versículo 7 do capítulo de número 6. Agora nós estamos de volta repetindo ou repassando todo o terreno que já percorremos. Nós já estudamos Levítico de 1 a 5, e uma das verdades que dissemos foi que as várias ofertas tratadas nesses 5 primeiros capítulos, elas são abordadas do ponto de vista de quem estava trazendo a oferta, ou seja, do ponto de vista do adorador. Os mandamentos, então, claramente foram dados ao povo de Deus, aos filhos de Israel, para que estes adorassem a Deus da maneira correta. Começando a partir do versículo 8 do capítulo 6 e a sua sequência, nós vamos notar que a descrição das 5 grandes ofertas ou sacrifícios focarão agora no dever do sacerdote. Então, o que nós teremos a partir de agora, diante de nós, o tratamento dos deveres dos sacerdotes. Se a perspectiva que nós vimos antes era do adorador ao se aproximar de Deus para adorar, trazendo suas ofertas, tipos específicos de ofertas como nós tratamos, agora nós vamos ver como essas ofertas eram recebidas, deveriam ser administradas por parte daqueles que fariam a mediação, os sacerdotes. Então, nós vamos ver quais são as obrigações, ou quais eram as obrigações dos sacerdotes com respeito a cada uma dessas ofertas e sacrifícios que nós já vimos, só que sob a perspectiva do adorador. Isso é importante, não esqueçam disso. E assim, irmãos, como aprendemos princípios espirituais importantes com os mandamentos dados aos adoradores em Israel, que deveriam trazer as ofertas, e com o simbolismo destas ofertas, também coisas importantes eram aprendidas a respeito dos mandamentos de Deus. Agora nós vamos ver como também essas lições elas se aplicam naqueles que deveriam administrá-las, os sacerdotes, especificamente falando. Então, lembrem-se, os sacerdotes eram representantes do povo de Deus quando ofereciam estes sacrifícios ao Senhor: holocausto, oferta pela culpa, oferta de paz, ofertas por pecados involuntários e por aí vai. Então, talvez você lembre de algumas coisas que aprendemos quando nós começamos a estudar o livro de Levítico, e um sacrifício que sempre vai ocorrer é aquele que nós conhecemos em nossas Bíblias como o holocausto. Uma tradução também mais precisa na língua hebraica seria a oferta de ascensão, como eu já expliquei para vocês, porque era aquele sacrifício trazido todo para o Senhor e que deveria queimar até o final, e toda a fumaça do sacrifício no altar subia aos céus,
ascendia aos céus, um simbolismo de que toda aquela oferta era dedicada a Deus. E este é o fundamento, irmãos, de todas as ofertas. Nós vamos lembrar disso novamente hoje à noite. Nós vamos chegar em determinado ponto da exposição de hoje, em uma passagem que vai nos ajudar a explicar algo que é dito na passagem que nós vamos ler nesta noite. E com ela nós vamos poder relembrar alguns princípios que aprendemos desde que começamos a estudar o livro de Levítico. Deixe-me destacar alguns deles em particular. Eles são importantes para o reforço daquilo que a gente segue. A primeira verdade, ou o primeiro princípio em particular, que eu queria lembrar para os irmãos, é que uma das coisas que aprendemos quando iniciamos o nosso estudo em Levítico é que Deus, obviamente, se importa com a forma como Ele deve ser adorado. Se existe uma verdade em particular que você não pode esquecer quando a gente terminar de estudar o livro de Levítico, é essa: não esqueça disso. Porque nós vivemos em uma geração em que a verdade está sendo relativizada, em que o que importa é o que eu sinto, o que importa é o que eu faço. E a Escritura vem e nos diz: não, não é bem assim. Deus se importa muito, mas muito mesmo, e você vai perceber isso na riqueza de detalhes, com a maneira como ele deve ser adorado. Ele vai detalhar isso com precisão, dizendo que o povo de Deus deve fazer quando presta culto a Ele. Especificamente, o que deve trazer, como deve trazer, como o sacrifício deveria ser oferecido, qual era o papel do sacerdote, quais os significados de cada uma das partes deste culto que envolvia sacrifício. Então, Deus se importa muito com a forma como Ele deve ser adorado. E nós dissemos, irmãos, também que esse princípio não é apenas um princípio do Antigo Testamento. É importante guardar isso. Este é um princípio que também permeia as páginas do Novo Testamento. Se nós voltássemos os nossos olhos agora para 1 Coríntios, capítulos 12 a 14, nós iríamos encontrar uma passagem que o apóstolo Paulo se dirige à congregação da igreja em Corinto, uma congregação onde as operações extraordinárias do Espírito Santo se manifestavam, e ele vai dizer que, embora algumas pessoas ali tivessem dons para falar em outros idiomas, o conhecido dom de línguas, ou a glossolalia, na língua grega, dons de profetizar, dons de conhecimento, de ter uma palavra de conhecimento ou de sabedoria para comunicar à congregação, ainda assim o apóstolo Paulo vai ensinar que a adoração precisava ser organizada, ordenada, segundo a palavra de Deus. É nesse capítulo 14 que nós vamos encontrar aquela famosa passagem, ou aquela famosa frase em que o apóstolo Paulo diz que os coríntios deveriam fazer tudo com ordem e decência. Por que isso é importante? Porque você está diante ali de um culto carismático, onde os dons extraordinários estavam em atividade, e ainda assim você vai perceber o apóstolo Paulo, com a sua autoridade apostólica, segundo a palavra de Deus, regulando o que deveria acontecer nesses cultos. E aí, dois princípios são observados lá. O primeiro deles, as ações, mesmo aquelas extraordinárias do Espírito, precisariam estar de acordo com os mandamentos da palavra de Deus, ensinados através do apóstolo Paulo, que era a autoridade. E aí você tem algo incrível, irmãos. Você tem Paulo descrevendo manifestações do Espírito promovidas pela terceira pessoa da Trindade, profecia, línguas e palavras de conhecimento, e ainda assim, perfeitamente seguro, satisfeito em ordenar quantas vezes esses dons poderiam e deveriam se manifestar na igreja em Corinto. Se você lembrar bem da passagem, quando ele vai instruir os profetas, quando falassem, ele vai dizer que falassem 2 ou 3 no máximo,
para evitar desordem litúrgica. E se alguém estivesse falando e outro viesse com outra profecia, deveria ficar sentado, esperando, enquanto o outro profetizava. Para quê? Para que ninguém ficasse falando ao mesmo tempo. A ordem e a decência sendo mantidos até mesmo em um lugar onde pessoas estavam falando línguas, que não eram estranhas não, eram idiomas falados, mas que as pessoas não conheciam, ou poucos conheciam, e aquele idioma era usado pelo Espírito para que alguém trouxesse uma revelação da palavra e outro então a interpretasse. Outro exemplo é que, em segundo lugar, se alguém tivesse o dom de línguas, mas não houvesse alguém com o dom de interpretar, Paulo vai dizer, então não fale, fique calado, permaneça em silêncio, porque aí você vai perceber um segundo princípio da adoração no Novo Testamento, que começa em Levítico. Paulo vai, como apóstolo, estabelecer que tudo o que fosse feito na adoração deveria ser edificante. O objetivo era edificar uns aos outros em Cristo, à medida em que os crentes se reunissem para adorar ao Senhor. Então, tudo na adoração, veja, deveria estar de acordo com a palavra de Deus, e tudo na adoração, segundo o princípio, deveria ser edificante. E assim, o que é que nós encontramos? O apóstolo Paulo estabelecendo princípios e revelando novamente que no Novo Testamento Deus permanecia preocupado com a forma como o seu povo deveria adorá-lo. Não poderia ser de qualquer jeito, não poderia ser de qualquer forma, e este é apenas um exemplo que eu trago para vocês. Mas há outra coisa que Levítico nos ensina. Quando olhamos pela primeira vez para os holocaustos, o que é que nós percebemos? Que o Senhor aceita e tem comunhão apenas com aqueles que se achegam até Ele com as suas mãos, trazendo uma oferta de sacrifício. Ninguém era aceito na presença de Deus sem um sacrifício. Ninguém seria aceito na presença do Senhor para adoração sem trazer um sacrifício que deveria ter o seu sangue derramado. E a ideia da expiação, então, ela estaria muito presente, e uma lição muito importante para o povo de Deus. Não poderia haver comunhão com o Senhor, não seria suficiente nossa experiência de comunhão com o Senhor, o nosso desejo de nos aproximarmos dEle em adoração, para termos um encontro com Ele, para falarmos com Ele, para elevar os nossos corações em oração, apresentando os nossos desejos, em ter comunhão de louvor, se não tivéssemos trazendo em nossas mãos o que Ele exigia, um sacrifício expiatório. Sangue precisava ser derramado, e Levítico nos ensina de forma muito clara, irmãos, a razão, porque nós somos pecadores, e não temos em nós a justiça que Deus exige para entrar em sua presença, pois Ele é o santo e perfeito Pai Celestial, mas Ele mesmo nos forneceria este caminho. Então, irmãos, são princípios que nós precisamos lembrar, e hoje o que é que nós vamos ver? A partir do versículo 8 do capítulo 6, pelo menos 3 verdades que eu gostaria de destacar hoje à noite. E eu queria que você ficasse bem atento quando estivéssemos lendo esta passagem. A primeira consideração, se você puder aí registrar, quiser anotar, é que o Senhor vai então oferecer a natureza da ordem ou da instrução que Ele daria aos sacerdotes. Deus dá aos sacerdotes a natureza da instrução e da ordem que eles deveriam seguir. Esta é a primeira verdade que nós vamos ver na passagem de hoje. Em segundo lugar, eu também vou destacar a ordem de Deus sobre o que os sacerdotes deveriam vestir. Então, primeiro, a ordem da natureza ou instrução que eles deveriam seguir. Segundo,
a ordem de Deus sobre o que os sacerdotes deveriam trajar ou vestir. Terceiro e último lugar, a ordem de Deus para o fogo perpétuo. E a pergunta: por que Deus exigiu que esse fogo não apagasse jamais? Porque Deus exigiu que este fogo queimasse continuamente. Nós vamos ler agora, e à medida que eu estiver lendo, procure encontrar essas três considerações que nós vamos fazer no sermão de hoje. Levítico 6, versículos de 8 a 13, ouça com atenção a leitura da palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite e até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nesta passagem, irmãos, o Senhor nos diz algo sobre sua lei, Ele nos diz algo sobre a consagração e também algo sobre a importância da piedade, da santidade e da comunhão com o Senhor. E o mais importante de tudo, Deus nos diz algo sobre a provisão da expiação. Então, vejam esses três destaques que eu informei. Vamos tratar deles agora, buscando encontrá-los e trabalhá-los no texto sagrado. Primeiro, Deus revela como dever para o sacerdote a sua lei como instrução. Então, a primeira verdade aí destacada é a lei de Deus como instrução. A lei de Deus aqui é apresentada nas primeiras palavras de Levítico 6. Observem novamente versículos 8 e 9, precisamente. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei. Deixe-me parar aqui. Veja que esta frase, ela é introdutória e ela indica uma nova seção do livro de Levítico. Por que razão? Por conta da forma como o livro se desenvolve, como ele é apresentado. Veja que o versículo 8, ele rompe com o versículo 7, iniciando uma nova seção, por conta da própria frase que é utilizada. Veja como Moisés utiliza, registra, indicando que ele estava entrando em um novo assunto. Agora ele ia começar a tratar do dever dos sacerdotes para com aquilo que o Senhor iria lhes entregar. Por isso o versículo 8 começa: disse mais o Senhor a Moisés. Nós temos aqui uma nova seção, ainda que esteja no mesmo capítulo. Sempre lembre disso. Os capítulos e os versículos foram utilizados nas Bíblias séculos depois da era cristã, para ajudar o leitor a encontrar facilmente as passagens bíblicas. Mas nem sempre seguiriam o fluxo ou o andamento correto do texto. Veja que aqui você poderia facilmente iniciar um novo capítulo. Por quê? Porque o versículo 8 já está iniciando um novo assunto. Então, é importante, na leitura da Bíblia, esses detalhes para a gente entender por que essas divisões, às vezes, até acontecem em algumas Bíblias, para facilitar a nossa leitura.
as palavrinhas que vêm aí, descritas como títulos, que os tradutores ou as editoras de Bíblia colocam para nos ajudar. Perceba que Moisés agora está entrando em um novo assunto, porque foi revelado por Deus. Então, ele vai usar esta linguagem também em outros lugares, para indicar que uma nova sessão estava se iniciando. E o que é que nós temos aqui nessa passagem? Nós somos informados que Arão e seus filhos seriam ordenados ou comandados por Moisés a fazer o que deveria ser feito. Por que razão? Quem falava diretamente com Deus? Somente o profeta Moisés, o líder do povo de Deus. Ele recebia as ordens, ele as registrava e ele as transmitia para o povo e também para os sacerdotes. Então Deus diz a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei. E o que se segue, na verdade, irmãos, é uma instrução ritual. É importante lembrar disso. Quando você encontrar ou ler a palavra lei no Antigo Testamento, precisamente nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, não identifique rapidamente como um código civil ou um código penal dado por Deus. Aqui você tem uma instrução ritual. Na língua hebraica, a palavra lei, ela está muito mais ligada à instrução, não apenas a um conjunto de regras dados por Deus. Isso nos ensina muito, irmãos, porque, como nós já vimos estudando o livro do Êxodo, quando o Senhor se refere à sua lei, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Ele está falando algo muito mais amplo daquilo que vem à nossa mente quando nós pensamos na palavra lei em nossa língua portuguesa. Na língua hebraica, lei significa instrução, mas muito mais que isso, instrução pactual. Uma instrução familiar, porque doméstica. E nós somos lembrados disso nessa passagem de forma específica. Qual é o ensino aqui? Notem. Deus tem um propósito de ensino positivo e didático ao entregar a sua lei para o seu povo. Às vezes a gente tem a ideia negativa somente da lei de Deus. E isso é um erro, principalmente do cristão moderno, porque o seu conceito equivocado faz com que ele diga assim: eu não preciso da lei, eu só preciso do evangelho. Se ele tem a lei apenas em seu aspecto negativo, ele se esquece de que há um sentido mais amplo da palavra lei no Antigo Testamento. Há um propósito que nem sempre é atendido na forma como usamos a lei em nossos próprios códigos legais no Ocidente. Quando Deus fala da sua lei, na língua hebraica, a Torá, no Antigo Testamento, especialmente aqui no Pentateuco, Ele quer dizer algo que tem uma função positiva de ensino, de instrução, e não apenas um código legal ou um código civil. Aqui você tem um manual dado por Deus para os sacerdotes e também para o povo sobre o procedimento sacrificial do sacerdócio. Mas mesmo assim, irmãos, o objetivo de Deus não é apenas que os detalhes dessa instrução ritual fossem seguidos, mas apreciados de verdade, como uma instrução ritual dada por Deus para o benefício e edificação de seu povo. Isso também traz uma importante lição para nós, porque nós, como cristãos na nova aliança, como eu disse, muitas vezes somos tentados a ver a lei de Deus apenas em termos negativos, como um código que nos condena. E aí nós lemos passagens como Efésios 2,15, ou olhamos para João 1,17, que nos ensina ou nos leva a pensar na lei e no evangelho apenas em termos de contrastes ou choques. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade através de Jesus Cristo. Não é o que diz João 1,17? E claro, há um contraste adequado entre a lei e o evangelho, mas
ainda que esta seja uma das verdades gloriosas do Novo Testamento, a lei não pode ser vista apenas por nós, cristãos, na Nova Aliança, segundo esses termos. Porque, irmãos, quando vemos a lei apenas sob um aspecto negativo, nós perdemos algo da sua beleza, que foi dada por Deus para o seu povo, em um contexto totalmente diferente. No contexto original, esta passagem em si ilustra para nós o uso mais amplo no hebraico e positivo da lei de Deus. Ela tem por objetivo instruir o seu povo. Isso nos lembra quando usamos essas palavras como uma introdução à nossa leitura das Escrituras. Ou quando nós oramos ao Senhor, pedindo que Ele nos permita contemplar as maravilhas da sua santa lei. E quando nós compreendemos isso, irmãos, nós não estamos falando apenas de códigos legais, estamos nos referindo a toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra de instrução. Portanto, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho, a lei do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos ou a lei do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos ou a lei do Senhor é pura e ilumina os olhos. Veja, aqui nós temos a lei sendo usada por Deus quando revelou as suas ordens legais, mas também instrutivas para o ritual do sacrifício aos sacerdotes, como uma instrução. Dito isso, irmãos, veja que, embora não seja um ponto principal, quando nós olhamos esta passagem hoje à noite, ela nos prepara para a segunda consideração que eu gostaria de fazer. Veja, existe uma ordem aí em Levítico 6, para que os sacerdotes vestissem roupas adequadas. Então, se a primeira ordem era da lei de Deus, dada ao sacerdote, a segunda ordem foi dada para que estes vestissem roupas adequadas para o seu serviço. Olhem os versículos 10 e 11, por favor. O que é que nós temos aí diante de nós? A ordem para que os sacerdotes trajassem roupas ou vestes adequadas. A informação para eles sobre o que eles deveriam vestir quando estivessem a serviço do santuário, até mesmo o que deveriam vestir quando estivessem raspando as cinzas do altar, do holocausto, e mantendo o fogo aceso, e também o que não deveriam vestir quando tirassem essas cinzas do serviço do santuário, saindo do acampamento e depositando essas cinzas em um lugar limpo. Versículos 10 e 11, observem. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois, despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Nós podemos observar aqui pelo menos três coisas. Primeiro, o sacerdote deveria vestir uma roupa prescrita por Deus e que deveria ser usada quando estivesse servindo a Deus no tabernáculo. Segundo, o Senhor ordenava que o sacerdote se vestisse de uma maneira especificamente clara. Era a ordem divina. Eles não poderiam se vestir de qualquer maneira. 3. As vestes do sacerdote eram descritas, ou foram descritas em parte no Êxodo, como a maioria de vocês viu comigo, mas haveria também uma descrição adicional quanto às exigências desta vestimenta. Então, olhem o cuidado de Deus, a sua precisão naquilo que os sacerdotes deveriam fazer, mas também vestir. E o que é que então acontecia?
a vestimenta, ela tinha um uso funcional, mas também um uso simbólico. Qual seria o uso funcional dessas vestimentas? Nesta passagem você percebe que a vestimenta, ela precisava ser bonita e deveria cobrir totalmente o sacerdote. A riqueza de detalhes sobre a vestimenta nós vemos em Êxodo. Não era uma vestimenta qualquer, ela destacava o sacerdote no culto a Deus, no serviço do sacrifício que ele prestava ao Senhor. E por que tudo isso, irmãos? As religiões de Canaã, elas eram diferentes. Os sacerdotes ministravam diante dos altares de seus falsos ídolos, seminus ou totalmente pelados. Deus então vai dizer que os seus sacerdotes não poderiam fazer isso. Eles deveriam estar completamente vestidos. Veja a linguagem. Ele deveria até mesmo usar roupas íntimas próximas à sua carne, ao seu corpo. Ele não poderia mostrar partes do seu corpo. Ele deveria estar inteiramente vestido, coberto. Nos rituais pagãos de fertilidade, os sacerdotes serviam de forma sensual, mostrando o seu corpo, muitas vezes, repito, pelados, nus. O povo de Israel deveria servir ao Senhor de toda a terra de forma diferente. O sacerdote em Israel deveria se vestir com modéstia, nunca imitando os falsos sacerdotes de Canaã. Mas em última análise, essas roupas simbolizavam a necessidade de consagração do sacerdote para permanecer nesse trabalho sacerdotal. Por que razão, irmãos? Porque o sacerdote era um representante do povo perante Deus. Ele era o mediador. Ele representava a comunhão do povo de Deus com o seu Deus, e para ter comunhão com Deus, os sacerdotes deveriam ser santos. Para ter comunhão com Deus, os sacerdotes deveriam ser piedosos. A verdade ensinada então é esta, que o povo de Deus deveria adorar o Senhor de forma consagrada, santa e piedosa, e isso deveria começar pelo bom exemplo de seus sacerdotes. Nós fomos feitos à imagem de Deus, e o requisito da comunhão com Deus vivo que nos criou é que tivéssemos a sua própria imagem moral, que refletíssemos a sua própria santidade. E assim, naquilo que vestia, o sacerdote refletia a santidade de Deus. Aqui, irmãos, nós estamos sendo lembrados também de que a consagração era extremamente necessária para o sacerdote servir a Deus. E essas vestimentas sacerdotais simbolizavam a santidade. E se você ainda tem dificuldade de acreditar no que eu estou dizendo, veja comigo algumas passagens do Antigo Testamento que reforçam esse assunto. Primeiro, veja uma passagem que nós usamos muito no chamado adoração aqui em nossa congregação. Abra sua Bíblia no Salmo 29, por favor. Salmo 29. Versículos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Veja que você pode estar com uma tradução diferente, provavelmente não vai ocorrer o que eu vou lhe dizer. Adorai ao Senhor era uma ordem sagrada aqui, dada por Deus. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Uma tradução mais precisa seria:
adorai ao Senhor com vestimentas sagradas, com uma ordem sagrada, ou como na maioria das nossas traduções ocorre, na beleza da santidade. As traduções às vezes não nos ajudam muito a entender esse progresso da revelação bíblica, não é verdade? É possível você traduzir por beleza? É, mas por ordem também é. Mas veja a conexão com as vestimentas que eram exigidas àqueles que se aproximavam para adorar o Senhor. As vestimentas estavam relacionadas à beleza, à consagração, a uma ordem dada por Deus. Qual é o objetivo? Em um nível que os sacerdotes precisariam comparecer diante do Senhor apenas com o traje, com as vestes ordenadas por Deus para que eles usassem. Não poderia ser qualquer roupa. Mas por trás deste mandamento, notem, eles deveriam comparecer diante do Senhor com estas vestes e haveria um significado simbólico no uso delas. Eles deveriam comparecer ao Senhor vestidos de santidade, na beleza da santidade. Entendem? O símbolo era, eles estavam se apresentando como sacerdotes diante de Deus para adorar em santidade o Senhor de toda a terra, e eles deveriam refletir isso usando as vestes que Deus lhes mandou usar. Isso é muito sério. Agora abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Zacarias. Você vai encontrar em Zacarias 3 uma das histórias mais conhecidas do povo de Deus, a história do sacerdote Josué. Na verdade, Josué foi um sumo sacerdote quando o povo de Deus volta do exílio para a terra da promessa, e ele está lá servindo ao Senhor nos dias de Zorobabel, nos dias dos profetas Ageu e Zacarias. E aí, na visão que que Zacarias o profeta tem diante do Senhor, o sumo sacerdote Josué está sendo acusado por Satanás, o inimigo das nossas almas. Capítulo 3, versículos 1 a 4. Zacarias então profetizou: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Nós vemos Josué, na revelação do profeta Zacarias, diante do Senhor, incapaz de cumprir sua função de mediador e intercessor no sacerdócio, porque ele estava com roupas sujas. E o que simbolizavam essas roupas sujas? A iniquidade de Israel. Josué, como sumo sacerdote, representava Jerusalém. Como Deus resolve a situação? Tirando a iniquidade de Israel. O que simboliza a remoção da iniquidade de Israel? A substituição das vestes de Josué. Roupas sujas por trajes festivos, apropriados para um sacerdote comparecer diante do Senhor. Observe, irmão, essas vestimentas sacerdotais simbolizavam a santidade, e um sacerdote não estaria apto para servir o propósito, a função de aproximar os israelitas de Deus enquanto estivesse em um estado de contaminação. As vestes simbolizavam santidade. Os sacerdotes deveriam se apresentar e adorar a Deus na beleza
da santidade. Agora, existem aplicações para nós. Se você for comigo para o Novo Testamento, o que é que nós vamos descobrir lá? Uma das doutrinas fundamentais resgatadas na Reforma Protestante do século XVI, a doutrina do sacerdócio real de todos os crentes. Vá para 1 de Pedro agora, capítulo 2, por favor, comigo. 1 de Pedro, capítulo 2. Vejamos o versículo de número 5, onde Pedro diz o seguinte: Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Pedro escreveu: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. E ele continua dizendo, veja os versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja o que Pedro ainda diz no versículo 11 e 12. Porque os cristãos são sacerdotes, foram constituídos sacerdócio real. E veja o que ele então diz nos versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Em outras palavras, como você deve se vestir como sacerdote deste reino. Você deve se vestir com piedade. É assim que ministramos diante do Senhor, é assim que nos vestimos, é assim que estaremos nos apresentando a Deus para a adoração consagrados. O crente busca a piedade e assim ele se achega diante do Senhor. E esta, irmãos, é uma ênfase que começa no Antigo Testamento. No Salmo que também cantamos em nossa igreja, o 24, os versículos 3 e 4, dizem: Quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O Salmo 15 também diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Meus irmãos, estas coisas indicam a importância da santidade na vida cristã. A sua busca pela santidade em relação à sua comunhão com Deus. Dito de outra forma, o crente deve adorar a Deus em todas as áreas da vida, para que a sua adoração, quando ele entrar na Assembleia dos Santos, não seja hipócrita. Mas veja, nós somos tão rápidos em nossa hipocrisia, que basta alguns minutos para o término do serviço de adoração, e nós já estamos brigando. Nós já estamos criando confusão, nós já estamos falando mal dos outros, nós já estamos deixando sair aquilo que está nas entranhas da nossa alma, podridão, sujeira, imundície, fruto de vestes sujas, e não daquelas limpas que o nosso sumo sacerdote nos deu, com as quais ele nos revestiu. Pense nesta noite no que Jesus escreveu
em Mateus 6. Vá para lá comigo, Mateus 6, versículos 23 e 24, por favor. Mateus capítulo 6, versículos 23 e 24. No Sermão do Monte, Jesus falou algo interessante a respeito do que nós estamos vendo. Na verdade, Mateus capítulo 5, perdão. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. 5. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Por que Jesus nos ensina isto? Qual é o objetivo dele ter escrito, ou ter dito isso, e o Espírito Santo fazer com que os evangelistas registrassem o seu ensino a respeito destas coisas? Nossas vidas devem ser coordenadas com a nossa alegada comunhão com Deus no momento da adoração. Não devemos viver como se Deus não fosse Senhor e fingir ter comunhão com Ele como se Ele fosse Senhor. A adoração pública deve ser o resultado daquilo que vivenciamos durante a semana. Ela nos prepara para o que nós vamos viver durante a semana. Mas, irmãos, nós somos tão rápidos em nos esquecer dessas coisas. O profeta Isaías nos oferece uma expressão clássica desta verdade que eu estou aqui afirmando mais uma vez nesta noite. Em Isaías capítulo 1, versículo 10 em diante, ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Agora notem, não foi o Senhor mesmo que ordenou os holocaustos? Não foi o Senhor mesmo que entregou leis para a instrução do povo e dos sacerdotes, de forma organizada, santa, para que a adoração fosse segundo a sua santa palavra? E por que ele está dizendo, por meio do profeta, que estava farto destes sacrifícios, farto destes holocaustos? Ele diz no versículo 15, pelo que? Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. Veja, novamente o objetivo desta passagem é que toda a nossa vida deve ser coordenada com a adoração que elevamos ao Deus vivo quando nos reunimos para lhe prestar culto. Devemos adorar a Deus em toda a vida e devemos adorá-lo quando nos reunimos atendendo a santa convocação, o chamado adoração. Agora, esta piedade não é o meio da nossa comunhão, não é a base da nossa comunhão com Deus. Na verdade, o tipo de consagração de que se fala dos sacerdotes em Levítico 6 é a resposta à provisão de Deus do caminho da comunhão. E qual é essa forma da comunhão? Isso nos leva à terceira e última consideração desta noite, na passagem de Levítico 6. A forma única de comunhão
que possa ser estabelecida com Deus é a expiação. Vamos voltar para Levítico. Lá você tem a última ordem de Deus, a ordem do fogo perpétuo. É a terceira consideração que eu gostaria que você refletisse comigo nesta noite. E eu diria que é a consideração mais importante que você precisa ver e guardar nesta noite. A ordem para o fogo perpétuo. Ela expõe, irmãos, a verdade de nossa necessidade contínua de expiação. E também da divina provisão de Deus em nos oferecer a expiação. Veja os versículos 9, depois 12 e 13. Versículo 9. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar, toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Versículos 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Veja, nesta pequena passagem, Deus ordena pelo menos 5 vezes aos sacerdotes que garantissem que o fogo não apagasse, porém queimasse perpetuamente. Uma razão para isso, Levítico 9 vai nos dizer, foi porque Deus foi quem deu início a este fogo. Foi Deus quem acendeu o fogo em seu altar. Isso por si só indica que ele forneceu os meios necessários para que o seu povo tivesse comunhão com ele, para que os sacerdotes trabalhassem para ele. O serviço deles então seria manter o fogo aceso, ele não podia apagar. Você deve então estar se perguntando, mas qual o significado de tudo isso? Por que o fogo no altar precisava queimar continuamente? Aqui na passagem não é dito especificamente, mas se você voltar comigo para Êxodo 20, a gente pode lembrar juntos, ou Êxodo 29, melhor falando, vamos para lá, Êxodo 29, versículo 38 em diante, Êxodo 29, 38 a 42. Êxodo 29, 38 a 42. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Aqui está a explicação. Estes versículos, irmãos, nos lembram que a adoração é essencialmente um encontro com Deus, um encontro com Deus nos termos que Ele propõe e pelos meios que Ele fornece. E quais são os meios fornecidos por Ele aqui? O mesmo que Ele requereria perpetuamente: sacrifício contínuo. O sacrifício que não poderia cessar. O sacrifício que lembraria ao povo de Deus a necessidade contínua de expiação, de derramamento de sangue, de sacrifício, se eles quisessem serem aceitos na presença de Deus. Você percebe a extensão disso?
a beleza do Evangelho revelado em um livro que é cercado de preconceitos. O que Deus estabeleceu aqui duraria eternamente. Deus nunca aceitaria que qualquer homem, mulher, criança, velho, jovem, se aproximasse dele para adorá-lo sem o sacrifício. O que ele providenciaria para o seu povo, aquilo que proporcionaria a eles este encontro sempre, sempre e sempre. Se quisermos desfrutar do benefício de seu favor, ainda hoje, para conosco, deve haver expiação. E esse sacrifício contínuo em Levítico, irmãos, não só nos lembra da nossa necessidade contínua, como também nos lembra da provisão divina dessa expiação. Deus fornece a maneira pela qual seu povo pode entrar em sua presença e ter comunhão com Ele. Há uma história de um garoto hebreu que conversou com seu pai, que era um rabino. O rabino é um pastor dos judeus. E então o garoto se dirigiu ao pai e disse assim: pai, nós não oferecemos sacrifícios na sinagoga. Por que não oferecemos sacrifícios na sinagoga? Perguntou o garoto, o filho, para o seu pai. Como os pecados podem ser perdoados, meu pai, se não oferecemos sacrifícios na sinagoga? E então seu pai lhe explicou que os pecados são perdoados pelo sacrifício de sangue. E então o filho replicou, ou treplicou: mas pai, não há sacrifícios de sangue na sinagoga, como então os pecados são perdoados? E seu pai ficou em silêncio. O rabino não poderia dizer mais nada, ele não poderia fazer outra coisa senão ficar calado, porque não podia dar qualquer resposta à pergunta que o seu filho levantou, pois não há sacrifício de sangue hoje entre os judeus, e a pergunta é esta: onde está a expiação? Se a única forma dos pecadores adorarem a Deus é por meio do sangue, e se não há mais templo em Jerusalém, e ele foi destruído no ano 70, e ali todo um sistema sacrificial caiu, como os pecadores poderiam se aproximar de Deus sem o sacrifício da expiação? Onde estaria? É aí onde você encontra a beleza do Evangelho. O autor aos Hebreus vai dizer que a expiação não estaria mais no sangue de touros ou bodes abatidos sob a dispensação levítica, mas seria encontrado no perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este ponto em Levítico 6 seria um prenúncio daquilo que o autor aos Hebreus traria à tona no primeiro século da era cristã, escrevendo para judeus que, após crerem na verdadeira expiação eterna e dada pelo Senhor por meio de Jesus Cristo, estavam sendo tentados a voltar a um antigo sistema que havia falido. Abra comigo em Hebreus capítulo 10 e ouça o apóstolo falar sobre esta passagem. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos,
porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. E notem, irmãos, a partir do versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Jesus cumpre a imagem deste holocausto ao oferecer o sacrifício que fornece a base para a comunhão eterna com Deus vivo. A chama jamais se apagará. Essa é a garantia, meus irmãos, que temos de que toda vez que nos reunimos para adorar a Deus pela mediação de Cristo, por sua expiação, pelo seu sangue derramado, temos a garantia e a certeza daquilo que o autor aos Hebreus continua a dizer: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Visto que o caminho para desfrutar da presença de Deus é a expiação, essa expiação precisou ser feita perpetuamente no Antigo Testamento, tanto para nos lembrar da nossa necessidade dela, como para apontar a provisão divina em não deixar que o seu povo se perdesse, perecesse e ficasse sem esperança de salvação. Mas, irmãos, hoje, por causa do verdadeiro sacrifício expiatório de Cristo, uma vez por todas, nenhuma oferta resta a ser feita. Fomos reconciliados. A comunhão requer expiação. Irmãos, essa expiação foi oferecida por Cristo em nosso favor, foi fornecida pelo Cordeiro de Deus para a nossa salvação.
e assim a base para que desfrutemos o objetivo final da nossa redenção, que é a comunhão com Deus, foi fornecida através de Jesus Cristo. É assim que você, como crente, chega com confiança diante do Senhor. Não com base em um sacrifício que precisa ser repetido, mas com base em um sacrifício que de uma vez por todas tornou puros, porque vestidos com as vestes de justiça do Senhor Jesus, foram revestidos. Você entende o que está fazendo aqui nesta noite? Você entende o que é faltar à adoração, quando você não vem por uma razão injustificável? Você entende o que é deixar de participar da ceia e por que o nosso esforço para provar que, longe de se pensar que vai se tornar um ritual repetitivo, é uma verdade que Jesus disse para que você jamais, meu irmão amado, se esqueça disso. Todas as vezes que se reunirem, façam isso em memória de mim. Não tem como você cear de forma diferente. Você pode orar mecanicamente, você pode ouvir a palavra, entrar por aqui, sair por aqui, se você não quer estar aqui. Se você não entende o que está fazendo aqui, se você não compreende quem é Jesus para você. Mas se você entende tudo isso, o significado dessa expiação, você tem um desejo em sua alma de comungar da mesa do Senhor. Não tem como. Não há outro caminho. Porque é o que Cristo deixou para nossa lembrança, conforto, de que Ele não nos deixou, não se esqueceu de nós. Meus irmãos, quanto mais o dia se aproxima, nos apeguemos a estas coisas, a esta verdade preciosa nos dada desde os escritos antigos, e esclarecidas e cumpridas nas páginas do Novo Testamento. A chama nunca apagou. Ela jamais irá apagar. Aquele que disse que é a luz do mundo, e aquele que o segue jamais andará em trevas, mas verá a luz da vida. É o mesmo Senhor que deu a sua vida por seu povo. Vamos orar. Nosso Senhor e nosso Deus, ao mesmo tempo que contemplamos o significado do antigo ritual, ajuda-nos para que nos regozijemos em Jesus Cristo, que pelo seu sangue derramado nos deu uma consciência limpa e uma segura base e fundamento para a nossa fé e uma garantia da nossa salvação por sua graça. Nós te pedimos, ó Deus, que nos ajude a responder a essa gloriosa, divina e graciosa provisão de expiação, com o desejo de sermos mais consagrados como servos do Senhor, com o desejo de oferecermos nossos próprios corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Cristo Jesus. Nós te rendemos graças, porque não perdemos a nossa comunhão, é porque o Senhor nos deu uma provisão eterna de um sacrifício perfeito e único, fazendo com que o seu Filho, Jesus Cristo, unigênito, desse a sua vida para a salvação de seu povo. Ó Senhor, abençoa-nos e aplica tudo o que aprendemos hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.